Oi galera, eu tô aqui no Espírito Santo e eu vou falar sobre o ritmo, que é patrimônio cultural do estado, o congo. Eu fui falar com algumas pessoas e eu entendi a importância desses tambores para os capixabas. Vamos conferir. O congo é tocado na puxada de mastro de São Benedito. Conta a história que o navio que carregava escravos pela costa do Espírito Santo naufragou e os escravos, ao temer a morte, invocaram a Deus e a São Benedito. O mastro do navio se desprendeu, os escravos se agarraram a ele e conseguiram se salvar. Desta forma, para agradecer a São Benedito, após o dia 8 de dezembro, homens devotos vão até a mata, cortam um pedaço de bambu verde e o trazem junto com bois ornamentados e com a banda de congo seguindo numa procissão. A festa segue, com os fiéis trazendo um navio iluminado puxado por corda. No dia 26 de dezembro, o mastro é colocado no navio e levado pelos fiéis. Ao fim, o mastro é colocado em frente à igreja matriz e todos dançam e comemoram. Eu estou aqui com a Josiana, ela vai explicar para mim o que significa os instrumentos e como eles estão construídos e como que se utiliza no Congo, aqui em Viana, no Espírito Santo, e vamos ver como é que funciona com a galera daqui. Então, o instrumento mais significativo do Congo, assim, o mais característico é a casaca. Né? Ele é um instrumento originalmente indígena. É conhecido como reco-reco também, que é um reco-reco, tá vendo? Porque ele faz a mesma coisa, o reco-reco ele faz a mesma coisa que a casaca, né? É tocado da mesma forma. Aí quando que vira casaca? Quando você personaliza ele, quando você bota uma cara nele, né? Isso aqui é o seguinte, os índios, eles faziam, né, esse instrumento já, e eles enfeitavam, eles faziam a carinha já e tal, enfeitavam, né, botavam as sementes nos olhos e tudo. Quando entrou o elemento negro, ele misturou, né, o modo indígena de tocar com o modo africano de tocar. E o africano, ele deu um simbolismo muito legal para a casaca, que foi o seguinte, eles começaram a fazer na face da casaca as caras dos senhores. Então assim, o senhor lá da fazenda, lá o dono da fazenda, se tivesse barba e tal, eles botavam a barbinha, faziam bem parecido, porque era simbólico depois pro negro, né, sentar o pau no senhor. Então assim, essa história é muito legal. Por exemplo, eu tive muito contato lá com o Congo de Vila Velha, aqui com o Congo de Viana. Sim. Vila Velha, né, eles tocam dessa forma. É o tempo todo assim, tem alguns repiques, e aqui, a gente aqui na banda de conga aqui do nosso Paraíba, aqui do Mestre Miguel, a gente já toca de outra forma, né? Então assim, dá uma diferença gritante de um congo para o outro, porque você vê que é um instrumento bastante, né, ele é agudo e tal, ele sobressai bastante assim na banda. Então esse aqui, eu acho que é o instrumento mais característico do congo. O nome banda de congo, ele surgiu por conta do tambor. Os tambores, eles eram chamados de congo. Assim, lá nos primórdios dessa manifestação, utilizava-se muito banda de congos. Esse aqui é legal. Ele é feito de barrica, tá vendo? Eles eram tonel de vinho, isso. Então eles aproveitavam. A forma primordial de fazer os tambores era essa aqui, de barrica, é bastante pesada, couro de animal, não é couro sintético. Né? E aí esticava o couro aqui. E aí agora a gente já tem umas versões assim, né? Feito de cano de PVC, por quê? A gente não tem mais vinho transportado em barril. E o som muda um pouquinho? Tem uma diferença dos tambores africanos para os indígenas, da construção, ou era mais ou menos a mesma? Então, o original indígena, ele era feito de um tronco, oco, fazia um oco no tronco, então era um tronco só. Entendi. Porque também acho que tem a ver com a questão do tráfico de escravos, que vinha, né? Muito barril de vinho junto, né? Então, adaptando. Faz todo sentido isso. Inclusive tem uma árvore que é chamada pau-tambor, que era usada para fazer isso. A casaca, isso aqui é feito de pita. Então é bem levinho. Legal. Aí junto tem isso aqui é de bambu, né, taquara. Tem o chocalho também, que é muito usado. Tem uma cuíca, que ela é feita muito parecida, né, com o tambor. Então ela tem um som muito grave,
grave, ela é chamada de onça em alguns lugares. Porque assim, ela faz um porque ela faz um som. Ela é assim, espetacular também, assim, ela é muito característica do Congo, essa cuíra. A banda de Congo, ela sai na festividade de São Benedito e São Sebastião. São dia de Reis. Que é em janeiro. Mas o São Benedito, todas as bandas vão fazer referência a ele. São Benedito. Obrigada, Josiana, por me explicar tudo. E olha só, é assim que a banda de Congo Nosso Paraíso ensaia na comunidade de Viana para as festividades de São Benedito. Eles ficam tocando por um bom tempo, até o sol se pôr. E logo as pessoas da comunidade começam a se juntar e tocar junto, inclusive as crianças. E aí, você gostou do vídeo do Congo? Ele se tornou um patrimônio cultural do Espírito Santo. Agora eu vou tocar um pouco do ritmo para você tentar entender melhor e talvez tocar junto na sua casa. Entendeu? Vou tocar mais uma vez. Esse é o ritmo principal da casaca. Você pode tentar tocar ou tentar só ouvir o ritmo separadamente e depois ver o vídeo de novo e ver onde ele se encaixa lá. Se você gostou do vídeo, você pode dar um like, se inscrever no canal e você vai receber mais vídeos com outros ritmos. Até a próxima!